Quinto módulo de instalações elétricas 3, tá? Subestação. E hoje nós vamos dar continuação, pessoal, aos assuntos de equipamentos de transformação. Eu devo definir essa semana como é que vai ser o nosso esquema da atividade avaliativa. Eu devo preparar um esquema de atividades e devo mandar no site do CPEP, mas devo orientar vocês antes, tá? Devo avisar para vocês. Tá bom? Hoje, os equipamentos que nós deveremos ver, né? Deverá ser a chave seccionadora, tá bom? Que também é um dispositivo utilizado em subestações. Nós iremos ver barramentos. Vamos esticar muito com relação a barramentos, tá? Mas eu devo explicar porque está no cronograma e nós temos que falar sobre isso. Vamos falar sobre TC, que é transformador de corrente. Nós iremos fazer um cálculo, tá bom? Muito simples, transformador de corrente. Nós vamos falar sobre o transformador de potencial, que é um outro dispositivo utilizado também dentro de uma subestação. E, por fim, nós deveremos falar sobre a codificação operacional, tá? Para quem não sabe o que é codificação operacional, nas subestações você encontra em cada componente, você encontra uma tarja amarelazinha com os dígitos ou caracteres pretos, tá bom? Existe um significado, existe uma importância acerca daquela codificação operacional. Então, eu devo explicar para vocês essa parte inicial e vou mandar para vocês também uma tabela explicando o significado de cada dígito daquele. Tá bom? Lembrando, teve alguma dúvida? Professor, essa parte aqui eu não entendi. Eu explico sem problema nenhum. Tá? A qualquer momento que você quiser, liga o microfone e me pergunta. Vamos dar início à chave seccionadora. Tá? Não deve demorar muito a explicação sobre chave seccionadora, é muito simples. Tá bom? Porque a chave seccionadora é um dispositivo de manobra. Tá? Não é um dispositivo de proteção como o disjuntor, como o religador, que nós vimos, como o próprio fusível, que são dispositivos que ele irá abrir o circuito no momento de alguma avaria em alguma parte do circuito, como o disjuntor, como o relé térmico voltado para motores e assim por diante. Tá? Segundo a NBR 6935, chave é um dispositivo mecânico de manobra que eu vou, né, voluntariamente fechar o contato ou energizar o contato, abrir o contato ou desenergizar o contato, tá bom? Na posição aberta, segura a distância de isolamento, obviamente não vai estar energizado. E na posição fechada, mantém a continuidade do circuito nas condições especificadas. Então, aqui, por exemplo, essa figura ela representa uma chave seccionadora tripolar, que é uma chave que faz o acionamento simultâneo, tá, dos contatos. No caso aqui, voltando para 3 fases. A função de uma chave seccionadora vai ser conduzir correntes sobre as condições normais do circuito. Tá? O trabalho dele vai permitir que ocorra a passagem da corrente naquele determinado circuito. Durante um tempo especificado, corrente sob condições anormais, como curto-circuito, você vai manobrar o circuito. Para uma chave seccionadora, eu posso realizar também o chamado bypass. Para quem não sabe o que é bypass, é como se fosse um atalho, né? Eu preciso fazer uma manobra no circuito e eu vou fazer o bypass. Eu vou fazer como se fosse um jumper de um ponto a outro, tá? Então, a utilização da chave seccionadora é permitir simplesmente a passagem da fase ou a passagem da tensão em uma subestação ou bloquear, fazendo com que você realize a abertura dessa chave seccionadora. Lógico, existem vários modelos de chave seccionadora motorizada, ou então uma chave seccionadora no qual você vai fazer a manobra manualmente. Então, o operador vai até a subestação e realiza essa manobra, tá bom? Eu devo passar para vocês alguns modelos. As aplicações de uma chave seccionadora,
tá? Subestações para permitir manobras de circuito sem carga, tá? É interessante enfatizar isso porque a chave seccionadora ela não pode realizar sua abertura com carga, tá? Por isso que eu deixei aí em vermelho. Então, eu não posso fazer uma abertura ou até mesmo um fechamento de uma chave seccionadora com carga, tá bom? Isolando disjuntores, transformador de medição, transformador de proteção e barramento. Geralmente, pessoal, a configuração de uma chave seccionadora e uma subestação, o primeiro componente que você vai encontrar vai ser o para-raio, tá? Depois que você encontra o para-raio, você vai se deparar com um conjunto de TC, de TP, certo? Espera aí, pessoal, só fazer tá fazendo muito barulho aqui o WhatsApp. Só um instante. Pronto. Redes aéreas de distribuição urbana e rural, com a finalidade de seccionar os alimentadores durante o trabalho de manutenção. Então, é uma espécie de serviço de manobra, de manutenção. O técnico ele precisa realizar a manutenção daquele determinado trecho. Para que eu consiga fazer esse trabalho, eu tenho que isolar aquela parte. Então, o que acontece? O técnico ele vai até esse local, estou levando em consideração que tem ali a chave seccionadora, ele vai realizar a abertura da chave seccionadora, permitindo com que ele consiga realizar o serviço de manutenção naquela área com segurança. Tá? Sem falar que, quando é realizado esse procedimento, para a questão de redobrar a segurança, o técnico ele faz o curto-circuitamento, né? Ele curta-circuita as fases e a terra, para redobrar mais ainda a segurança. Bom? As partes constituintes de uma chave seccionadora são o circuito principal, são os circuitos auxiliares, são os polos, né? Que no caso aqui eu defino como unipolar, porque estou trabalhando apenas com polo. Essa chave seccionadora dessa figura que vocês estão vendo é uma chave seccionadora monopolar, então permite apenas uma fase, mas eu posso encontrar também no modo de configuração chave seccionadora tripolar. Eu tenho os terminais, tá? Terminal de linha, né? Terminal de carga, que acaba sendo a mesma coisa. Dispositivo de operação e bloqueio. Eu não sei se vocês estão verificando, olha, mas tem tipo dois ganchos aqui nessa figura e tem esses como se fosse essa espécie de olhar. Na chave fusível, vocês verificaram que eu não posso realizar a abertura da chave fusível com carga, mas caso aconteça de eu realizar a abertura dessa chave fusível com carga, eu tenho que utilizar um dispositivo chamado Leadbuster, que é um dispositivo no qual ele tem em sua parte um tubo com gás SF6. O papel desse gás vai ser justamente extinguir o arco elétrico. Então, eu preciso fazer essa abertura dessa chave fusível com carga. Então, eu vou ter que conectar na vara de manobra esse tubo. Nós vimos até acho que foi na aula retrasada. E ele vai ser conectado a um gancho. No caso da chave seccionadora, em última situação em que eu preciso realizar a abertura dessa chave seccionadora e está com carga, aí nesse caso, eu vou utilizar um dispositivo de Leadbuster também para extinguir o arco elétrico. Bom? São os mais diversos tipos de construção da chave seccionadora, dependendo da finalidade e da tensão do circuito em que serão instalados. Então, a chave seccionadora ela pode ser para uma fase apenas, conforme vocês estão vendo aqui, monopolar, e uma configuração já com 3 fases. Onde é que eu posso encontrar em maior frequência essa chave seccionadora tripolar? Geralmente em subestações. Em subestação trabalha com tensões trifásicas, né? Eu trabalho com 3 fases. Sendo assim, eu vou encontrar, pelo menos nesse modelo aqui, geralmente você encontra em subestações abrigadas. Tá bom?
Eu acho que eu tenho uns videozinhos aqui, o camarada fazendo na subestação a manobra, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Continuando. Professor, Oi, nessa chave, nessa outra figura você mandou, nessa outra figura que você mandou da chave aí, qual? a outra figura que tá agora, essa daí, a Vou outra, voltar. anterior. Essa aqui? Pronto, essa outra aqui no canto. Como a gente vai acionar essa chave aqui, esse pontinho preto que tem aqui, ó, lá no cantinho, é onde bota tem como se fosse uma manivela para você manobrar ela, entendeu? Nessa parte aqui fora, essa parte, Você tá falando do tripolar ou do monopolar? tripolar, Oi? o tripolar. Ah, sim, sim. Esse pontinho preto que tem aqui, a tripolar, ó, Esse é onde, aqui. isso, é onde pega aquela manivelazinha para você empurrar poder fazer o acionamento. Exatamente. Pronto, aí a pergunta essa parte de fora aqui, para você acionar, ela deve ser de metal ou deve ser uma parte assim, tipo de fibra, alguma coisa assim, E tá, isolada? tá falhando teu áudio. Faz de novo essa pergunta. Deixa eu entrar aqui o fone. Essa partezinha de fora aí, essa partezinha de fora aqui, que você vai acionar. Para você acionar, deve ser de metal, a chavezinha que gancha aí, ou é de plástico, fibra de carbono, alguma coisa assim. Fibra. É fibra. Geralmente É é fibra, fibra. né? É, Pois é, geralmente. naquela ocasião que eu fui lá naquele negócio que eu passei pro senhor, naquele vídeo lá é de ferro, entendeu? Geralmente é fibra. Não é fibra, 100% fibra, entendeu? É um composto, mas em sua boa parte ele é de fibra. Já. Show? Aí vamos lá, continuando aqui. Quais são os tipos que eu tenho? Essa parte aqui, pessoal, de chave seccionador, não vou demorar muito, não, mesmo porque é, a ideia dele é simplesmente realizar manobra, tá? Permitir fazer sistema de manobra. Só que eu tenho, logicamente, vários modelos que vão determinar, vai depender do valor da tensão, se ele vai ser utilizado para 3 fases ou se ele vai ser utilizado simplesmente para uma fase. Eu tenho um seccionador de uso interno, que geralmente a gente utiliza em subestações internas, tá? Que são seccionadores simples, seccionadores com buchas passantes, seccionadores fusíveis, interruptores e reversíveis. Esses aqui são os modelos, os tipos que nós encontramos. Para uso externo, conforme vocês estão vendo aqui, olha, já são modelos diferenciados, geralmente com valores de tensões maiores, tá? Voltados mais para a rede de distribuição ou para subestações de potência. Para uso externo, além dos seccionadores para rede de distribuição, eu vou encontrar alguns modelos. Então, são modelos. Geralmente, esses últimos modelos aqui, o acionamento deles são motorizados. Então, o operador ele não precisa ir até a subestação para realizar o fechamento ou para realizar a abertura dele. Tá certo? Por quê? Porque ele vai ter um sistema motorizado e o acionamento é feito de maneira automatizada dentro da sala de controle. Então, o técnico ele vai fazer esse trabalho de manobra, realizando a abertura ou realizando o fechamento dessa chave, mediante o clique de um botão. Então, lá na sala de controle, ele vai realizar o cliquezinho de um botão, ele vai levar o comando para o sistema do motor, o motor vai fazer com que a articulação seja aberta ou fechada. Para os seccionadores de subestação de potência, nós temos o LS, que é a abertura lateral singela. Nós temos a abertura central, a dupla abertura lateral, abertura vertical e o pantógrafo. Esse aqui, esse modelo que vocês estão vendo, ele é um modelo chamado semi-pantográfico, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Só um instante aqui. Vou mostrar um rapidinho, só um instante aqui. Eu tenho um videozinho do acionamento só para a gente ter uma ideia. Até então, pessoal, alguma dúvida? Tudo Tranquilo, tranquilo? professor. Tranquilo. Pronto. Só deixar aqui no ponto. Vocês estão conseguindo ver a imagem aqui da chave fusível?
Perdão, da chave seccionadora. Dá só um sinalzinho para mim, vocês estão conseguindo ver? Dá, professor. Então, por exemplo, esse modelo é um modelo chamado semipantográfico. Então esse acionamento está sendo feito, nesse caso aqui, olha, eu acho, pelo vídeo que eu estou vendo aqui, eu acho que ele, ou o operador ele fez o acionamento aqui, mas eu acho que ele não fez não. Estou vendo um operador aqui abaixo do vídeo, tá aqui para vocês verem direitinho. Então, esse aqui é um modelo. Deixa eu ver se eu tenho outro modelo aqui para mostrar para vocês. É o grande... Pronto, aqui é um outro modelo também, tá? De chave seccionadora. Tá aqui o... Vocês viram lá o arco, né, sendo emitido? Vou voltar de novo aqui para mostrar para vocês. Ah, acho que ele vai realizar a abertura. Novamente. Tem que testar de novo. Aí, nesse caso, é uma fase de testes, né? Quando é instalado qualquer componente que é instalado em uma seccionada, uma subestação, obviamente são realizados testes, né? Os testes iniciais. Todo componente, quando ele passa por um teste, vai ter, por exemplo, eu fiz um teste dessa chave seccionadora hoje. Então, periodicamente, coisa daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, tem que fazer uma análise de todos esses componentes com relação à chave seccionadora com base de contato. Se o contato está com a mesma pressão, se não está havendo ponto quente nessa parte. Então, com relação a ponto quente, se a pressão está pouca, então ele pode acabar por esquentar a base de contatos. O que acontece? O técnico ele vai até a subestação, ele aponta para os contatos da chave seccionadora a chamada câmera termográfica ou termovisor. Eu acredito que alguns aqui já ouviram falar, que é um dispositivo que, através do sensor infravermelho, ele vai verificar qual está sendo a temperatura real daquele ponto onde a luz está incidindo. Tá bom? Então, por questão de segurança, periodicamente é feito esse trabalho. Então, pessoal, continuando aqui o nosso assunto, subestações de potência, esses modelos que nós encontramos, geralmente são modelos encontrados para subestações de grande porte. Tá certo assim? Aqui só a figura para a gente verificar, né, os modelos que nós encontramos. Abertura lateral singela, nós temos abertura central, nós temos dupla abertura lateral, abertura vertical. Então, são modelos. O trabalho que ele vai executar, o papel que ele vai executar vai ser o mesmo. A diferença vai se dar simplesmente por questão de modelo e por questão de classe de tensão. Se essa chave seccionadora vai ser tripolar ou se essa chave seccionadora será uma chave monopolar. Bom? Dentre os tipos de construtivos de chaves vistas, né, eu posso operar essa chave seccionadora através de duas bases de operações. Ou eu posso operar essa chave seccionadora de maneira manual, em que o operador ele vai até a subestação e executa esse procedimento de abertura ou de fechamento, ou eu tenho uma operação motorizada. Então, vai ser um motor que vai estar no sistema de acoplamento e vai realizar a abertura e o fechamento, sendo que o operador agora vai fazer sua operação dentro da sala de controle.
Então, é uma segurança a mais, porque eu não vou precisar adentrar uma subestação para fazer esse trabalho. Na sala de controle, eu vou encontrar um computador, um software, em que eu vou fazer essa operação mediante o clique de um botão. Tá certo? Com relação às características elétricas, você vai encontrar em toda chave seccionadora uma placa de identificação, no qual você vai encontrar informações como a tensão nominal daquela chave seccionadora, como a corrente nominal dessa chave seccionadora, o NBI, que é o nível básico de isolamento, a corrente de curto-circuito, dentre outras informações. Continuando nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre barramentos, certo? Vamos ver o que vem a ser barramentos, quais são os tipos de configurações de barramentos, tá? Eu devo falar sobre particularidades com um em relação ao outro, tranquilo? Depois dessa parte, a gente entra na parte de transformador de corrente. Barramentos nada mais é do que uma forma de se interconectar os barramentos de uma subestação de energia. Então, eu vou ter um conjunto de equipamentos, já sei a função de uma subestação, já sei os componentes que existem em uma subestação, os para-raios, a chave seccionadora, os disjuntores, transformadores, né, de potência, assim por diante. Agora, eu preciso saber como é que funciona esse sistema de barramentos, tá bom? Primeiro, quando eu vou desenvolver um projeto de barramentos, eu vou desenvolver um projeto em uma subestação, eu vou realizar, dentre os critérios da construção desse tipo de barramentos aplicado a uma subestação, eu vou ter que levar em consideração qual vai ser a disponibilidade desse tipo de barramentos, qual vai ser o custo. Logicamente, à medida que o custo vai ser maior na construção de um tipo de barramento, eu vou ter uma complexidade com relação à operação, tá bom? Então, vai ser levado em consideração os requisitos de disponibilidade, de custo, o custo desse barramento, de manutenção e flexibilidade operacional do sistema. O primeiro barramento que nós estamos visualizando é o tipo de barramento chamado simples. Esse barramento, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Eu tenho um disjuntor chamado disjuntor de linha, eu tenho uma chave de aterramento. Posteriormente eu devo falar sobre a chave de aterramento e aqui os alimentadores. Esse tipo de configuração, pessoal, de barramento, chamado barramento simples, no qual eu tenho simplesmente um barramento, ele tem o seu lado positivo, né? Um deles eu não vou obter tanto custo com relação à construção, mas eu vou ter também, por outro lado, o problema da Vamos nós. A primeira configuração que vocês estão visualizando é o barramento simples, né? Aqui é só um esquema ilustrativo, tá bom? Eu tenho aqui o disjuntor de linha, uma chave seccionadora e o barramento em si, tá? Esse barramento está alimentando esse conjunto de alimentadores, tá bom? E o que acontece? Esse tipo de barramento, ele tem algumas particularidades. Aí vamos lá. A primeira com relação ao custo, né? E por ele ser um estilo de barramento simples, eu não vou ter tanto custo incorrido na sua construção. Só que, por outro lado, por ele ser simples demais, ele pode haver problemas no caso de que se houver uma falha nesse sistema de barramento, eu vou ter um conjunto de alimentadores sem fornecimento. Então, assim, ele tem seu lado positivo, que não vai ter tanto custo na sua construção, mas ele vai ter esse pequeno problema, tá bom? Para o estilo de barramento simples, a configuração ela é mais simples, conforme eu tinha dito. Ela é fácil de operar. Eu vou ter um único disjuntor operando no circuito.
Todos os circuitos vão conectar uma mesma barra, conforme vocês viram aqui, né? Vão conectar uma barra única, tá? Por consequência disso, eu vou ter uma menor confiabilidade. Então, é torcer para que não ocorra nenhum problema. Que caso ocorra, eu vou parar o circuito como um todo. Porque é por esse barramento que os alimentadores estão recebendo alimentação, tá? Esse tipo de configuração é utilizado em subestação de pequena potência, tá bom? Possui apenas uma barra de alta tensão ou de baixa tensão. Recomendável apenas no caso de admitir corte de fornecimento. Esse é o primeiro tipo de configuração de barramentos. O próximo, nós temos o duplo barramento simples. Esse tipo de configuração de barramento, ele já tem um porte um pouco maior. Então, vocês estão visualizando aqui um tipo de barramento com outro tipo de barramento. Esse tipo ele já ganha um pouco mais de confiabilidade. Isso, logicamente, vai ser acompanhado de um custo incorrido maior, certo? Para esse tipo de configuração, duplo barramento simples, ele já vai ser indicado para instalações consumidoras, com grupos de cargas essenciais e não prioritárias. Ele vai ser indicado para instalações consumidoras que requerem alta confiabilidade. Então, esse estilo, esse modelo de barramento já vai ganhar um pouco mais de confiabilidade. Ele vai aceitar desligamentos rotineiros sem nenhum problema e utilizado em subestações consumidoras. Bom? O próximo nós chamamos de simples seccionado. Muito bom esse tipo de configuração, tá? Mesmo porque vocês estão visualizando aqui, olha. Aparentemente nós estamos vendo uma barra única, só que eu tenho um disjuntor de seccionamento. O que implica dizer que em um momento de uma manutenção, que eu preciso fazer uma manutenção em torno de algum alimentador, eu posso desligar um lado e o outro lado vai continuar funcionando sem nenhum problema. Então, isso aí já leva um ponto positivo em relação aos outros. Tá? Consiste essencialmente em seccionar o barramento para evitar que uma falha provoque a sua completa paralisação, coisa que aconteceria lá no sistema de barramento simples, tá bom? De forma que você vai isolar apenas o elemento com falta da subestação. Então, eu posso deixar um lado isolado, enquanto eu consigo trabalhar com o outro sem nenhum problema. Quando está sendo feita a manutenção de disjuntor, o circuito fica desligado. Então, eu faço a abertura do circuito e os demais circuitos podem funcionar tranquilamente. Flexibilidade para manobras no ato da manutenção, indicado para funcionar com 2 ou mais fontes de energia. Tranquilo? Próximo é o barramento duplo com disjuntor, no qual eu tenho 2 barramentos e geralmente na subestação nós damos o nome de barramento principal. Então eu vou funcionar apenas com barramento, só que eu posso trabalhar com um barramento de transferência. Então geralmente é o barramento principal e o barramento de transferência. Essa operação de transferência de carga de um para o outro, ele pode ser feita através de disjuntores. Tá? Então eu vou ter disjuntores que vai fazer esse papel. Para esse tipo de configuração, pessoal, o arranjo para instalações é para grande porte, né? Então são subestações de grande porte. A manutenção ela vai ser feita sem a perda do circuito de linha de saída. Então já é um ponto positivo também, porque há situações onde eu não posso desenergizar, digamos assim, e cada linha pode ser conectada a qualquer barra. Então é como uma opção, barramento principal e outro barramento que nós também podemos chamar de barramento de transferência. Essa próxima configuração é o barramento duplo com disjuntor duplo. Então eu estou vendo aqui o barramento principal, eu estou aqui vendo um conjunto de disjuntores. Para esse tipo, eu tenho uma certa vantagem porque ele vai ser protegido por 2 disjuntores que estarão separados nesse circuito. A operação de qualquer disjuntor não afetará mais de um circuito, então já é um outro lado também positivo. Instalações de grande potência, o que quer dizer que você vai encontrar essa configuração em subestações de ultra alta tensão. Ok? O próximo é o barramento em anel. Esse tipo de barramento é um barramento também mais fácil de ser encontrado em algumas subestações, tá bom? Esse modelo de configuração você pode encontrar em determinadas subestações do Brasil. E esse tipo de barramento, chamado barramento em anel,
o barramento que forma um circuito fechado por meio de dispositivo de manobra. No caso, chave seccionadora e disjuntor. Este esquema também secciona o barramento com menos de um disjuntor, se for comparado com a configuração de barramento simples, tá bom? Se for levado em consideração ao custo, ele é basicamente quase a mesma coisa, tá? Só que para esse tipo de configuração ele se torna mais confiável, tá bom? Mesmo que a sua operação seja um pouquinho mais complicada, mas o que a gente tem que levar em consideração é a confiabilidade do sistema. Bom? Próximo assunto, meus amigos, é o TC ou transformador de corrente, tá bom? Nós falamos sobre o transformador de potência, tá? Que é de suma importância em uma instalação de subestação, e nós temos agora o transformador de corrente. Então, toda subestação, nós estamos falando de subestações, certo? De 69 kV, subestação de 69 para 3.8, 230, todas essas subestações utilizam esse TC, que é esse transformador de corrente, que nada mais é do que um transformador também. Só que o transformador de corrente, ele tem uma particularidade que eu vou observar aqui com vocês, diferente do transformador de potência, tá? Os TCs, que nós chamamos de transformador de corrente, eles são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição, tá? Esse instrumento de medição, no caso, em uma subestação, geralmente, nós vamos falar aqui do estado do Ceará, geralmente eu tenho um TC, nós chamamos de TC de medição, que é utilizado pela concessionária Eno, e nós temos o transformador de corrente de proteção, o TC de proteção, que já é do cliente, tá? Então, essas subestações, vamos citar aqui como exemplo aqui o centro de eventos. Lá eu tenho uma subestação de 69 kV, de 69 para 13, né? Ele nasce lá por detrás do centro de eventos, e lá você vai encontrar TC de medição e você vai encontrar TC de proteção. Esse TC de medição, ele vai pertencer à concessionária, no caso a Enel, e o TC de proteção, no caso, vai pertencer ao centro de eventos. Tá bom? Ele permite, então, aos instrumentos de medição e proteção funcionar adequadamente, sem que seja necessário possuir correntes nominais de acordo com a corrente de carga do circuito a qual estão ligados. Imagina o tamanho do instrumento de medição que eu teria que ter para conseguir obter uma leitura de corrente muito grande. Então, para isso, eu tenho um transformador de corrente que vai rebaixar o valor dessa corrente para um valor admissível. Geralmente, nós trabalhamos com circuitos secundários sendo, nós estamos falando de correntes nominais, sendo 1 ampere ou sendo 5 amperes. Então, esses valores já são mais fáceis, né, de se trabalhar do que trabalhar com 5.000 amperes ou 2.000 amperes. Na sua forma mais simples, eles possuem um primário, geralmente de poucas espiras, tá? E um secundário no qual a corrente nominal transformada, na maioria dos casos, é igual a 5. Então, é um padrão. Geralmente, você vai encontrar em um TC o circuito secundário sendo com um valor de 5 amperes, tá bom? Em resumo, um TC é um equipamento que reduz valores de corrente visando o suprimento de instrumentos de medição. Então, como é que vai funcionar? O valor dessa corrente, digamos assim, dessa corrente nominal, digamos que esse transformador de corrente, esse TC, é de 5.000 para 5. Então, como eu não tenho condições de ter um instrumento que me permita medir 5.000 amperes, mas eu tenho condições de medir 5 amperes. Então, vai rebaixar o valor dessa corrente. O valor de 5 amperes ele vai para um relé e o relé vai obter essa leitura, vai fazer um espelhamento e vai dizer o seguinte, aqui bem grosseiramente falando, tem 5 amperes aqui, então está passando 5.000 amperes lá no circuito, na subestação. Se a corrente cair pela metade, ou seja, cair de 5.000 para 2.500, essa corrente aqui vai ser refletida. Então, no lugar de 5 amperes, eu vou ter 2,5 amperes, tá? Então, à medida que eu reduzo a corrente no primário, a corrente no secundário também é reduzida, tá bom? Então, alguns tipos de TC que eu posso encontrar no sistema de subestação, não necessariamente na parte externa, mas eu posso encontrar dentro da sala de controle. Eu posso encontrar também para algumas situações o TC do tipo barra, o TC do tipo enrolado, o TC do tipo janela e o TC do tipo bucha. Então, são alguns exemplos, tá? De transformadores de corrente que vão executar o mesmo papel, certo?
Esse exemplo aqui, pessoal, são 3 TCs, ou 3 transformadores de corrente, que trabalham com uma tensão de 69 kV. Então, esse TC é um TC de 69 kV, tá? Que trabalha em uma subestação de 69 kV. Então, eu tenho aqui o cabo de 69 passando, ele, através do seu transformador, vai rebaixar esse valor de tensão. No caso aqui, nós estamos trabalhando com corrente, né? Mas, logicamente, o que está passando aqui é tensão. Essa corrente aqui vai ser reduzida, vai passar por um valor admissível, chega essa caixinha, geralmente nós temos essa caixinha, numa subestação de 69, e da caixinha, os cabos irão ser direcionados à sala de controle, no qual vão ser conectados a um relé. Tá bom? Vamos lá, um exercíciozinho simples, tá? Relação de transformação do TC. Vamos entender aqui, pessoal, essa questão do que é uma relação de transformação de um TC. Então, para que eu consiga verificar o valor da corrente, seja essa corrente do primário, seja essa corrente do secundário, ou ainda a relação de transformação desse transformador de corrente, eu vou obtê-la através dessa equação bastante simples. Então, esse RTC, que é a relação de transformação do TC, será igual à corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Lembrando que o resultado desse RTC ele é adimensional. O que quer dizer? Que quando eu vou fazer o cálculo para encontrar o RTC, o resultado vai ser só aquele valor 40, 20, 80 e pronto. Então, eu não vou ter nenhuma unidade acompanhando. Por isso, nós chamamos de valor adimensional. Tá? Vou fazer um exemplo aqui bem simples, só para a gente entender. Tá? Eu vou fazer aqui e vocês vão me acompanhando. Em uma subestação contendo um TC, que é um transformador de corrente, cuja relação de transformação é de 300 para 5, tá bom? Então, esse TC é de 300 para 5, só que nesse momento está circulando no secundário uma corrente de 2,4 amperes ou 2,4 amperes. Entenda que a corrente nominal desse TC é de 5 amperes. Só que nesse momento não está tendo 5 amperes chegando lá no relé, eu tenho 2,4. Sendo assim, eu quero saber qual é a corrente do primário e eu quero saber qual é a relação de transformação desse TC do referido equipamento. Qual a fórmula que eu vou utilizar? É a fórmula de RTC igual a corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Eu já estou vendo nessa questão que esse TC é de 300 para 5. Então, eu posso calcular a relação de transformação do TC, ou RTC, dividindo 300 por 5. No qual você vai encontrar o resultado de 60. Beleza, professor, mas é 60 o quê? É simplesmente 60, que é o valor desse RTC. Com essa mesma fórmula, eu posso agora encontrar a corrente do primário. Tendo em vista que eu já tenho a corrente do secundário, que está circulando nesse momento, e que eu já tenho o valor do RTC, eu posso encontrar agora a corrente do primário. Fazendo da seguinte forma. Eu tenho o RTC, que tem um valor 60, que é igual à corrente do primário, dividido por 2,4, que é a corrente do meu secundário. Quando eu preciso do valor aqui na parte superior, que é a parte do numerador, eu vou passar para o outro lado e vou realizar a multiplicação de 60 por 2,4. Tá bom? Sendo que se você multiplicar 60 por 2,4 ou 2,4, você obteve um valor de 144 amperes. Tranquilo? Então, caso eu necessite do valor do secundário, ele vai vir para cá, no lugar, digamos, desse 60, 60 vem para o lugar dele. Quando eu preciso do valor da parte de cima, que é a corrente do primário, eu passo para o outro lado e realizo a multiplicação de 60 vezes 2,4. Show de bola? Nós fizemos o cálculo, chegamos ao valor de 144 amperes. Tá? Um outro exemplo aqui muito simples para a gente. Eu tenho aqui só uma representação, só meramente ilustrativa. Eu tenho aqui um medidor, que parece um multímetro, né? Mas só que lá na sala de controle vai ser um relé de medição, né? Digital, todo bonitinho. E eu tenho um RTC
com um valor de 40. Então, aqui eu já tenho o valor da relação de transformação. Tá? Uma observação que o secundário do TC sempre deverá estar curto-circuitado. Tá bom? Então, a configuração do TC ele tem que ser feito dessa forma. Eu tenho um medidor, indicação de 5 amperes e o RTC de 40. De acordo com o circuito apresentado, só vou colocar de acordo com o circuito apresentado, sendo o RTC com valor de 40, então já tem o valor desse RTC, e a corrente do secundário medindo 5 amperes, calcule a corrente do primário. Então, essa aqui é mais simples, tá bom? Não tem que ninguém vai fazer, não. Vou só passar direto e mostrar para vocês como é fácil. Só admitir os... Então, eu tenho a corrente secundária com valor de 5 amperes. Eu tenho o valor da RTC já pronto com valor de 40. E eu preciso saber a corrente do primário. 200, né? Então, vamos ver. RTC, corrente do primário pela de secundário. O RTC já tem um valor de 40, que é o valor do RTC. E o valor do secundário, no caso, 5. Vou passar para o outro lado, realizo a multiplicação de 40 vezes 5, encontro o resultado de 200 amperes. Simples. Então, uma das questões da nossa atividade avaliativa, parte 1, vai ser o cálculo do TC, do transformador de corrente. Então, é só isso, pessoal. Não tem segredo, não. Tá bom? Eu vou utilizar simplesmente essa forma. Eu tenho outras bases de cálculos envolvendo TC, só que eu não vou colocar para essa disciplina, nem para o TC e nem para o TP. Vamos falar agora do transformador de potencial. Potencial nos lembra diferença de potencial, e diferença de potencial, que é a DDP, nada mais é do que a tensão. Então, enquanto eu tenho um transformador que vai permitir obter a leitura dessa corrente que está passando nesse momento, eu vou ter agora um instrumento que vai me permitir verificar o valor da tensão. Então, nas subestações, eu também devo encontrar transformadores de potencial. Os TPs, que são os transformadores de potencial, são equipamentos que permitem também aos instrumentos de medição e instrumentos de proteção funcionar adequadamente, sem que seja necessário possuir tensão de isolamento de acordo com a da rede. Então, aqui é só um exemplo de um medidor que vai ficar anexado a um armário dentro da sala de controle. E aqui, propriamente dito, o TP. O que acontece? Eu vou ter, na minha parte aqui superior, vou ter a linha, né, que vai percorrer. O TP ele vai verificar o valor dessa tensão que está passando, vai rebaixar um valor a um valor admissível, geralmente de 115 volts, e esse valor ele vai ser direcionado para cá, para o relé. Então, é uma comunicação que é feita do TP para o relé de medição. Bom? Na sua forma mais simples, os TPs, ou transformadores de potencial, possuem um rolamento primário de muitas espiras. Se eu tenho uma alta tensão, eu tenho muita quantidade de espiras, porque são diretamente proporcionais. E um secundário, através do qual se obtém uma tensão desejada. Então, é mais fácil encontrar um relé para obter uma leitura de 115 volts, ou 115 dividido por raiz de 3, do que eu encontrar um valor de tensão de um instrumento que me permite admitir uma tensão de 230 mil volts, por exemplo. Tá bom? Então, para isso, é necessário que toda subestação tenha tanto TC quanto tenha TP também. O enrolamento primário, ele é constituído de uma bobina de várias camadas de fios, lógico, porque é um valor de tensão alto, então eu vou ter várias espiras. Submetida a uma esmaltação, o que quer dizer que essa bobina ela vai ter um revestimento, um esmalte, um revestimento de verniz, em geral duplo, enrolado em núcleo de ferro magnético, sobre o qual também se envolve o enrolamento secundário. Então, é um transformador, pessoal, como qualquer outro, com a diferença que esse vai trabalhar com base de tensão, enquanto aquele outro que nós vimos vai trabalhar com base de corrente. Já o enrolamento do secundário,
ou terciário é de fio de cobre duplamente esmaltado e isolado do núcleo e do enrolamento primário por meio de fitas de papel especial. É possível usar fora fora da subestação? O que? O TP? Isso. O TP ele já fica fora da subestação, que eu digo assim. Nós vimos Não, a mas diga assim, subestação externa, né? Então ele fica lá no campo. em residências ou até mesmo em hotéis, essas coisas, é possível estar usando? Não. Nesse caso, não. Eu vou ter também para o lado externo, eu vou ter um conjunto de medição. A depender do. Quando eu for falar de levantamento transformador, vou até pedir para que vocês me lembrem do conjunto de medição. Geralmente, quando a pessoa vai pedir um transformador, a concessionária ela utiliza um conjunto de medição, que é como se fosse um TC e um TP, tá? Para realizar essa leitura e facilitar o percurso para a medição. Eu devo falar isso lá na frente, eu devo falar sobre esse conjunto de medição. Eu perguntei porque eu viajei, eu estava no hotel e eu vi acho que um transformador de potência lá, entendeu? Será que não era um conjunto de medição? Na verdade tinha só o nome assim, transformador de potência. Eu não parei muito para... Potência ou potencial? Potência. Então no caso era um transformador de potência. Aqui é um transformador de potencial, né? Transformador de potência sim, mas transformador de potencial não. Bom? Eu tenho dois modelos aqui, todos da Artest, tá bom? Que fabricantes. Trabalhei muito com esse fabricante aqui. O transformador, o TP indutivo, o TP capacitivo. Como é que eu vou fazer o cálculo da relação de transformação? Pessoal, é o mesmo critério. Não tem errado, é a mesma coisa. Com a diferença que agora eu estou trabalhando com tensão. Então, olha, para que seja verificado o valor de sua tensão, seja ele do primário, do secundário ou ainda a relação de transformação desse TP, podemos obtê-lo através da seguinte equação. A RTP vai ser a relação de transformação do TP, esse VP vai ser a tensão do primário e o VS será a tensão do meu circuito secundário. Tá? Então, é o mesmo critério de cálculo, a mesma coisa. Aqui é um exemplo de TP usado numa subestação de 69 kV. Então, eu tenho aqui, olha, eu vou ter uma tensão chegando aqui e eu vou ter aqui, no caso, a tensão de saída. Tá? Através dessa tubulação, aqui representa, né, para cada estrutura dessa aqui é um TP. Eu tenho 3, logicamente, porque é uma subestação, eu tenho 3 fases. E a minha saída, as 3 vão ser direcionadas à sala de controle, no qual eu vou obter a ligação do meu relé. Bom, um exemplo que nós vamos fazer agora é o seguinte. Considere um TP de 8.050 para 115, cuja minha tensão no meu circuito primário se encontra com valor de 7.500 volts. Então, olha, esse TP, ele é um TP de 8.050 para 115, 8.050 volts no circuito primário, 115 volts no circuito secundário, só que nesse momento, a tensão que se encontra nesse TP é de 7.500 volts. Então, eu quero que você me diga qual é a tensão do secundário nesse momento e qual é a RTP do referido equipamento. Certo? Deixa eu dar aqui só mais um minutinho para vocês copiarem essa questão. Essas partes que eu peço para vocês copiarem, pessoal, são partes suscetíveis à avaliação. Tá? Então, há possibilidade de cair na atividade avaliativa, então já vou logo direcionar vocês. Tá? Dá 2 minutinhos aí só para vocês copiarem essa questão. É o mesmo critério.
Se alguém tiver dúvida, pessoal, na etapa, por favor, sinalize para mim, tá bom? Posso resolver? Professor? Resolvendo. Raimundo tá copiando? A RTP é 70. Cadê o Raimundo? Professor? Acho que ainda está não, pô. Pronto, vou fazer, tá? Professor, professor, Oi. Paulo tá falando. Oi, Paulo. O professor estava comentando nessa isso aqui, ó. É o conjunto de medição. É o que eu tinha dito para vocês. Isso. Eu vou explicar sobre isso depois, o conjunto de medição. Que é como se fosse um TP e um TC. Tá tudo junto. Estou chamando de conjunto de medição. Tem mais alguém copiando? Então vamos lá, continuando. Como é que eu vou resolver? Muito simples, pessoal. Vou adquirir da mesma forma para resolver, assim como eu fiz com o TC. Então, olha, esse TP ele é de 8.050 para 115. A tensão do primário nesse momento está sendo de 7.500 volts. Então, eu calculo a RTP dividindo esse 8.050 por esse 115 e adquirir um valor de 70. Então, a RTP desse transformador de potencial é de 70. 70 o quê? Da mesma forma que o TC ele tem o seu RTC adimensional, eu tenho o RTP adimensional também. Então, eu não tenho nenhuma unidade acompanhando. Tá bom? Então, eu já calculei o RTP. O que me resta agora é saber, nesse momento, qual está sendo o valor da tensão do meu circuito secundário. Diferente da situação que nós fizemos do TC, em que o valor que eu precisava estava na parte de cima, eu passava para o outro lado e realizava a multiplicação. Nesse caso é diferente. Nesse caso, o valor que eu estou precisando é na parte de baixo. Sendo assim, como é que eu vou fazer? Olha aqui. RTP é igual a VP, tensão do primário, pela tensão do secundário. Eu já encontrei o valor de RTP, o valor de 70. Eu já tenho a tensão no meu circuito primário, que está sendo de 7.500. E eu preciso agora da tensão do secundário. Sendo assim, essa tensão do secundário vai ficar no lugar de 70. E esse 70, olha, vai ficar no lugar... esse tensão do secundário vai ficar para cá. Então, eu vou fazer a substituição. Continuo dividindo, só que agora eu vou dividir 7.500 por 70. Faço aí só para a gente conferir se o valor realmente é esse. 107,14. Vou pegar a calculadora aqui. É isso mesmo, tá certo. Tá certo, né? Tá. Dividido por 70. Isso, 107,14 volts. O que quer dizer que nesse momento em que a tensão primária está sendo de 7.500 volts, a tensão no meu circuito secundário está sendo de 107,14. Então, é diretamente proporcional. Só copiar essa parte. A gente vai daqui a pouco para a codificação operacional e a gente finaliza a nossa live de hoje. Tem alguém copiando ainda? Copiei, professor. Tô finalizando aqui. Tá, Só um segundinho. Tá ok.
Eu sou aqui, viu? Já terminei. Pronto, beleza. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui seria a configuração, transformador de potencial. Ele é ligado em paralelo e não é ligado em série, tá bom? Circuito de tensão a gente trabalha em paralelo e circuito de corrente a gente trabalha em série. Aqui é o sistema de ligação, no qual eu tenho aqui um exemplo aqui a ligação do TP e eu tenho a saída dele ligada ao sistema de medição. Olha aqui. Outro exemplo, eu tenho um RTP com valor de 120, que já seria a relação de transformação desse TP. Eu vou ter a tensão aqui no caso de 100 volts. Então, qual é o valor da tensão no meu circuito primário? De acordo com o circuito apresentado, sendo a RTP com valor de 120 e a tensão do secundário medindo 100 volts, calcule a tensão do primário. Então é fácil, olha. RTP é igual a tensão do primário pela do secundário. Como a RTP é 120, o valor desse RTP é 120 e o valor da tensão do secundário é 100, então o que você vai fazer? Você vai multiplicar o 120 por 100. No qual você encontra o valor de tensão de quanto? É só multiplicar, né? 12.000. No caso vai dar 12.000 volts, né? Tranquilo? Posso passar? Pode. Mesma coisa, mesmo sistema. Se eu quero do primário, eu vou ter que multiplicar. Se eu quero do secundário, eu vou dividir. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar de codificação operacional. Tá? É muito importante essa parte de codificação operacional, porque isso está intimamente ligado à segurança. A segurança do operador, a segurança das instalações e assim por diante. Professor, Oi, pode dizer. se eu quero primário é dividir, se eu quero secundário Secundário eu vou fazer a divisão, né? Se eu quero primário, eu vou multiplicar. certo. Se o que eu preciso que está na parte de cima, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Aí vamos lá. Codificação operacional. Em uma subestação, cada equipamento é identificado por um código que identifica o tipo de equipamento, qual é a faixa de tensão desse equipamento, qual a posição que se encontra dentro dessa subestação, dentre outros, tá bom? Vocês estão vendo aqui na figura aqui ao lado, olha. Essa figurazinha que vocês estão vendo ao lado tem uma taxazinha amarela, já está um pouquinho claro, né? Um pouco cansada, mas geralmente a cor é mais forte. E eu tenho esses caracteres pretos. Todo equipamento dentro de uma subestação, ele tem esses caracteres inclusos aí dentro dessa faixa. Isso está atrelado à segurança. Existe uma comunicação do técnico, da Enel, juntamente com a subestação. Ou do técnico que vai trabalhar para a Chesf. O técnico que vai trabalhar um determinado trecho, ele vai fazer uma comunicação. Vai ser uma comunicação entre ele, técnico, e a sala de controle da subestação. É muito interessante que essas informações elas sejam dadas de maneira bem nítida, tá? Falando da Enel, o técnico ele vai se comunicar com a sala de controle, que é o Centro de Controle Operacional, CCO. Ele vai, por exemplo, ele pedir para a intervenção de um trecho. Eu vou precisar desenergizar um trecho. Então, a comunicação vai ser feita entre ele e o centro de controle. Vale salientar que essa ligação ela é gravada. Então, isso pode servir de prova a favor de você ou contra você. Quando eu vou entrar em comunicação, vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo essa numeração aqui ao lado. Ó. Vocês estão vendo aqui 12D1, né? 12D1. O técnico ele não vai
ele não vai se comunicar com a concessionária falando a letra D, porque se ele falar a letra D, quem está do outro lado ouvindo a mensagem pode entender como B, pode entender como C, como T, como Z. Vai depender muito do som que vai ser emitido. Se tiver uma falha de comunicação, ele pode entender outra letra. E pode acontecer dele estar desenergizando um outro ponto que não seja o ponto realmente que esteja precisando da manutenção. Então, o que acontece? Existe uma codificação operacional, existe uma nomenclatura alfanumérica, e, no caso, o técnico, para esse exemplo, ele daria informação ou 12, ou então ele poderia falar 1, ou 1, 2, delta, 1. Então, ele não vai falar D, ele vai falar delta. O Z, ele vai falar Zulu. O T, ele vai falar tango. O B, ele vai falar bravo. Então, ele é muito parecido até com o nome das nossas turmas, porque isso é um sistema de nomenclatura, de codificação universal. Então, essas subestações, todas as subestações trabalham nesse sistema, tá? Seja ele subestações da Enel, sejam subestações da Chesf, e vai ser de suma importância, porque se for delta, não vai ter como errar. Se for D, ele pode entender como outra letra. Então, é por isso que são utilizados esses sistemas de informações, como delta, Zulu, como tango, Charlie, tá bom? E, logicamente, existe um significado para cada um desses caracteres aqui, certo? A nomenclatura mais usual utilizada nos diagramas unifilares, em geral, é constituída de 4 dígitos. Então, geralmente, você vai encontrar 4 dígitos estampados em cada componente voltado a uma subestação. Todo projeto deve conter placa de identificação em cada componente, equipamentos e situações de alerta através de identificação alfanumérica, código de cores e mensagens, tá bom? Então, nós vamos ver os procedimentos e o significado de cada dígito, tá? Lembrando que eu posso encontrar até mais do que 4 dígitos em algumas situações. Aqui é o primeiro, que ele significa o tipo de equipamento. No caso, ele parte de um código, que é uma numeração, e o tipo de equipamento a ser direcionado. Então, por exemplo, o 0 significa equipamento não interruptor, geralmente linha, né? Mas nós temos reator, trafo, que é o transformador, gerador e etc. Nós temos o 1, que indica disjuntor. Aí vamos lá. Voltando aqui, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. O primeiro aqui, no caso aqui, é 1. Então, olha, já sei que nesse caso ali se trata de um disjuntor. Aí eu tenho o 2, que significa religador. Eu tenho o 3, que significa chave seccionadora. 4, chave fusível. 5, chave a óleo. Aí vem chave de aterramento, para raios, transformador de potencial e assim por diante, tá bom? O segundo caractere, ele dá uma referência à tensão de operação. Ou seja, qual é a tensão de operação daquele dito equipamento? Ah, ele é um disjuntor. Mas qual a tensão de operação desse disjuntor? No caso, se for um segundo caractere, será de 1 a 25 kV, a faixa de tensão. Geralmente, nós utilizamos 13.800 volts ou 13.8 kV. Sendo 2 de 51 kV a 75 kV, utilizados em ambiente 69. Aí vem 138 kV, 230, 500. Aquele exemplo que nós vimos, olha, segunda faixa, no caso sendo 2, então é um disjuntor de 69 kV. Certo? O terceiro caractere indica o tipo de equipamento correspondente, enquanto que o quarto indica a sequência ou a posição que está esse dito equipamento. Nesse caso, olha aqui, olha, eu tenho o transformador de aterramento, que vai de A1 a A9. Eu tenho o barramento, que vai de B1 a B9. Eu tenho o equipamento de transferência, reator, gerador, capacitor, banco de capacitor, né? Olha aqui, olha. Nós ainda vamos falar de banco de capacitores, que ele vai de H1
até H9. Ainda tem o para-raios, tá? Que vai de PO1 a PO9. Aí eu tenho o regulador de tensão. Eu tenho o transformador de força, que é o transformador. Esse transformador de serviço auxiliar é o transformador que fica dentro da sala de controle. Então, dentro da sala de controle, você deve encontrar um transformador já de um porte menor, geralmente transformador a seco, tá? Utilizado dentro da sala de controle. Eu tenho um conjunto de medição. Oi? 2 minutos, hein? Alguém falou? É o Paulo, falta 2 minutos, hein? Falta 1 minuto e pouco. Vamos já parar, a gente vai para a última conexão. Aí eu tenho o U, que é transformador de potencial, e eu tenho o Z, que é transformador de corrente. Enquanto que eu tenho o W, que é o resistor de aterramento. Tá bom? E assim por diante. As letras C, F, I, J, L, M, essas letras que vocês estão vendo, elas são utilizadas para nomear linhas de transmissão ou de distribuição. Tá? Já o quinto caractere quer dizer que eu posso encontrar equipamentos que tenham mais do que 4 caracteres. Geralmente, pessoal, o mais comum que nós encontrarmos são 4 caracteres, mas pode acontecer de eu encontrar mais do que 4 caracteres. O próximo caractere geralmente é um traço, tá? Um traço de união, em que eu vou ter mais do que um significado. Depois desse traço de união, eu vou ter equipamentos similares na mesma tensão de operação. Tá bom? E esse traço de união ele vai ser equivalente ao último caractere, que no caso vai ser o 6º caractere. O 6º caractere vai ser a função associada ou a sequência atribuída. Conforme vocês estão vendo na figura, no caso sendo 1 e 2 vai ser a chave de barramento. No caso sendo 4 vai ser a chave do lado do barramento. O 5, chave oposta, assim por diante. Tá bom? Um exemplo que vocês estão vendo, eu tenho aqui 2 figuras, tá? Representando 2 placas, né? Que se encontram em dois equipamentos distintos. Eu estou verificando esse 01W1, eu estou verificando esse 02T1. Eu não estou falando tango, certo? Eu estou falando a letra só para a gente entender o significado de cada caractere desse. Então, o primeiro vai identificar o tipo de equipamento, que pode ser um travo, pode ser a linha, tá? O segundo vai indicar o nível de tensão. Vocês viram que o segundo caractere, sendo 1, vai indicar uma tensão de 13,8, enquanto que o 2 vai indicar 69 kV. Então, geralmente é o que nós mais encontramos, né? Sendo 1 ou sendo 2. 13,8 ou 69 kV. Então, você já sabe que essa primeira imagem, a sua esquerda, está trabalhando com nível de tensão de 13,8. Enquanto que essa da direita de vocês, uma tensão de 69 kV, tá? Aqui, vocês estão verificando que esse 3, ele vai identificar o tipo de equipamento. Eu não sei se vocês chegaram a visualizar lá, mas se trata de uma chave seccionadora. Vou voltar aqui, olha. Esse 3 aqui, olha, chave seccionadora. O próximo lá é o 2. Então, no caso, é uma chave seccionadora de 69 kV. Tá? Aí aqui a posição, né? Posição do barramento, posição B1. E aqui é a função associada. Tá bom? Então, vamos citar aqui como exemplo aqui. Aqui é uma linha de 13,8 e o equipamento, no caso aqui, vai ser um resistor de aterramento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, olha, resistor de aterramento, que vai de W1 a W9. Repito, eu posso ter mais do que um resistor de aterramento utilizado. Tá bom? Então, equipamento não interruptor, no caso aqui, uma linha, 13,8, e no caso, resistor de aterramento. Então, é um resistor de aterramento ligado a uma linha de 13,8 kV. Bom? Essa figura, pessoal, essas três fotos aqui, eu tirei lá na subestação do centro de eventos. Tá bom?
Eu tenho aqui, olha, primeiro aqui um para-raio, na posição 1, de 69 kV. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, um TP, que é um transformador de potencial, de 69 kV, enquanto que aqui eu tenho um TC, que é um transformador de corrente, de 69 kV também. Tá bom? Essas fotos eu tirei na época lá no centro de eventos, e eu tirei dessa parte da tarde justamente para a gente entender. Eu devo mandar depois para vocês a tabela mostrando o significado, tá bom? De cada componente, e vocês dêem uma verificada aí, tá? Com o módulo e com essas tabelas. Então, eu tenho aqui um para-raio de 69 kV, um TP de 69 kV e um TC de 69 kV. Tranquilo? Show de bola? Dúvidas até então? Beleza.